Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e nesta aula falaremos sobre a teoria da Constituição. Sem dúvida alguma, este é um dos tópicos mais importantes do direito constitucional para o ENAD. O ENAD sempre se preocupou com teoria da Constituição, sempre se preocupou com constitucionalismo, movimentos constitucionais, ou seja, sempre se preocupou com toda essa luta social em busca da limitação do poder estatal, sempre se preocupou com o poder constituinte. A gente vai trabalhar esses assuntos nesta preparação para o ENAD. Fique comigo até o final desta aula, você vai compreender a teoria da Constituição. E te digo, ainda que não caia uma questão específica sobre a teoria da Constituição, muito provavelmente os exemplos que trabalharemos aqui poderão te auxiliar em questões específicas sobre o direito constitucional positivo. Além do que, a forma de pensar a prova, que eu vou trabalhar nesta aula aqui, vai também criar um cenário favorável para você ir e desempenhar. Então vamos juntos falar sobre teoria da Constituição, mais especificamente falaremos sobre constitucionalismo. Esse é um tema bem legal, constitucionalismo. As pessoas têm um pouco de resistência para estudar o constitucionalismo, mas é importante compreender as lutas sociais em busca da limitação do poder estatal. Até porque, compreendendo o que a gente já passou, a gente consegue enfrentar de forma mais apropriada os desafios do constitucionalismo moderno. Então perceba uma coisa, não se trata apenas de uma aula para o ENAD, não. Se trata de uma aula também de cidadania. Você vai compreender realmente o que é a Constituição, por que devemos zelar por ela e onde ela entra em todo esse jogo político para te defender. Pois bem, primeiramente, a gente parte de um conceito de constitucionalismo. Claro que não se preocupa por enquanto tanto com o conceito. Deixa a coisa fluir, deixa a coisa acontecer e aí você vai entender aonde a gente vai chegar. Mas de largada, a gente pode classificar o constitucionalismo como um movimento voltado a limitar o poder do Estado. Porque a ideia é a seguinte, o ser humano sempre lutou por liberdade. Você vê os filmes antigos, não é verdade? Filmes sobre a antiguidade, filmes sobre a Grécia, Roma, todos eles têm um ponto comum. As pessoas que estavam lá sendo pressionadas pelo Estado, escravizadas, elas sempre lutavam por liberdade. Todos esses filmes têm o ponto comum que tem a ver com o constitucionalismo, que é justamente este movimento voltado a limitar o poder do Estado. Esse movimento, ele é multifacetado, porque ele não é só um movimento jurídico, ele é um movimento social, ele é um movimento político, ele é um movimento que de fato mexe com as pessoas e que faz com que as pessoas vão atrás da limitação do poder estatal. Tem um autor muito importante para o estudo do constitucionalismo chamado Canutilho. José Joaquim Gomes Canutilho, é um dos mais importantes autores do direito constitucional português, Canutilho. No livro dele, é um catatal, o livro dele está à altura, assim, ele identifica vários movimentos constitucionalistas. Sim, ele identifica vários constitucionalismos, ele identifica vários movimentos constitucionais. Existe um constitucionalismo inglês, existe um constitucionalismo americano, e aí você já fala, eu vou ter que saber tudo isso? Não vai. Mas você tem que saber que a luta pela limitação do poder estatal não se desenvolveu de uma única forma. Claro, veja, a burguesia francesa lutou de uma maneira. Já aqueles colonos que chegaram na América lutaram de outra forma. Então, existem várias maneiras de pressionar o poder, existem várias maneiras de tentar limitar esse poder estatal. E o Canutilho muito bem sacou. Ele falou: olha, não tem só um constitucionalismo, tem vários constitucionalismos no Brasil, no mundo, né? Não só no Brasil. Porque, até aproveitando aqui o meu ato falho, mesmo no Brasil, existem vários modelos de constitucionalismo. Veja, lá no começo, quando nós éramos um império, nós tínhamos uma Constituição, mas veio um movimento republicano que tem a ver com constitucionalismo e buscou uma limitação de um poder estatal de uma forma. Mas essa forma, essa luta pela limitação do poder lá atrás, foi bem diferente da limitação do poder que a gente buscou na década de 80. Na saída da ditadura militar, com a afirmação da Constituição brasileira, que você bem conhece, né? A nossa queridíssima Constituição Federal de 1988. Eu vou deixar aqui para você, tá, um conceito, mas para você pensar sobre o assunto. O constitucionalismo, segundo o Canutilho,
é a teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta assim um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo. Isso, ai, que saco! Ficar estudando isso aí por nada, não queria estar estudando isso aí por nada. Olha, como te disse, isso aqui não é só pro Enad, não. Isso aqui é para você. Você tem que estudar isso aqui em respeito a todas as pessoas que morreram no passado, para que você pudesse estar aqui hoje, sentado na frente de um computador, estudando e reclamando da vida às vezes, tá? É importante você compreender o constitucionalismo, todo esse movimento social que culminou na realização de uma democracia, especialmente no Brasil. A gente tem, obviamente, alguns defeitos na nossa democracia, o modelo não é perfeito, mas acredite, está muito melhor hoje do que era lá no passado. Você pode ter certeza que você tem muita liberdade hoje, se comparado com um jovem da tua idade que viveu lá na Inglaterra em 1530. Pode ter certeza que você tem muito mais chance de falar o que você pensa, de ser o que você quer ser, de trabalhar com quem você quer trabalhar, de casar com quem se quer casar. Isso sem ingerências indevidas do Estado. Então a gente tem que realmente prestar homenagens a esse constitucionalismo. E talvez até por isso a prova do Enad cobre, que tem a ver realmente com toda essa evolução social que você está bem acostumada, né? Que você vai revisitar aqui comigo, tá legal? Como eu disse, deixa a coisa acontecer naturalmente. Agora, aqui a gente precisa dar uma olhada com carinho. Você viu que o constitucionalismo, segundo Canutilho, não se desenvolve de apenas uma única forma. Existem vários movimentos constitucionalistas no mundo. E a partir daí, inclusive, a gente pode falar em dois tipos de constitucionalismo. O que eu quero que se entenda? A luta pela limitação do poder, que é a essência do constitucionalismo, apareceu de formas variadas ao redor do mundo. Só que, olhando tudo isso, a doutrina especializada no estudo disso aqui acabou identificando pelo menos dois conceitos de constitucionalismo. Então vamos pensar assim: dois conceitos de constitucionalismo. A gente pode primeiramente falar em constitucionalismo em sentido amplo. Em sentido amplo, a coisa se confunde com a própria noção que eu trouxe para vocês agora há pouco. É um movimento que busca limitar o poder do Estado, ponto. Né? Agora, entenda, não é possível identificar com precisão quando esse movimento constitucionalista, nessa perspectiva genérica, ampla, nasce. Quer dizer, qual foi a primeira luta social em busca da limitação do poder? Esqueça, você não vai achar. Não tem como achar. É impossível. Não há registros na história. O que a gente sabe é que o constitucionalismo é um movimento, como eu disse, jurídico, político, social, que busca a limitação do poder estatal. A gente sabe que sempre foi do DNA humano buscar a limitação do poder. O ser humano nasceu para ser livre. Agora, quando aconteceu a primeira revolução, ninguém sabe. Mas não foi a Revolução Francesa? Que nada. Se mataram muito antes disso em prol da limitação do poder do Estado. A gente não sabe quando o primeiro escravo levantou os braços, lá as mãos contra o tirano e atacou-lhe uma pedra. A gente não sabe quando ocorreu o primeiro levante de um grupo social contra a opressão feita por um modelo estatal. Não tem como saber. Isso aqui é impossível, porque não há registro. E aí você vai percebendo uma coisa. Isso aqui é muito importante. A história do constitucionalismo se confunde com a própria história da afirmação social, com a afirmação de direitos. Então isso aqui, mais uma vez, por respeito, a gente tem que estudar o constitucionalismo. Fica comigo aí que você vai entender tudo desse negócio. Agora, em paralelo ao constitucionalismo em sentido amplo, a gente pode falar num constitucionalismo em sentido mais estrito. Veja só. Aqui, a gente fala num movimento que busca limitar o poder do Estado através de uma Constituição escrita. Então existe um movimento constitucionalista que é mais específico, porque ele vai realmente lutar pela limitação do poder do Estado. Mas a coisa vai se materializar a partir do quê? De uma Constituição escrita. Vai acontecer num determinado momento de a sociedade falar, ó,
a gente tá cansado de derrubar sangue, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever um estatuto, uma organização, um estatuto de uma organização política qualquer. A gente vai fazer a Constituição que vai constituir o Estado. Daí que vem o nome, já tinha parado para pensar nisso. Por que a gente chama de Constituição? Porque ela vai constituir o Estado. Então, a partir daí, a gente pode contrapor ao constitucionalismo em sentido amplo um constitucionalismo em sentido estrito. Compreende? Perceba. Constitucionalismo em sentido estrito. Agora, a gente tem um movimento que busca limitar o poder através de uma Constituição escrita. E aí, é possível identificar com precisão quando tal movimento se apresenta. A gente não consegue identificar lá em cima quando foi a primeira revolta social, né? Não, é impossível. Agora, aqui a gente consegue. A primeira Constituição escrita de que se tem notícia, pelo menos, ao menos isso é uma convenção histórica aceita, foi a Constituição Americana, de 1787, que até hoje está valendo, inclusive, a gente já pode falar um pouquinho sobre isso. É verdade que assim os polacos, né, eu sou polaco, Kozikowski, os polacos meio que reivindicam para si a responsabilidade, ou não a responsabilidade, mas reivindicam para si o título de primeira comunidade que fez uma Constituição escrita. Tem uma Constituição polaca bem antiga, né, escrita, mas né, não pegou, talvez não deram muita bola, né? E como eu disse, ao menos historicamente, há uma convenção, a gente fala, a gente sustenta, e é isso que vai cair na prova, que a primeira Constituição escrita foi a dos Estados Unidos, que dura até hoje. E por que ela dura até hoje? Vamos fazer uma reflexão sobre isso aqui, lembrando que o Enaudi é muito reflexivo. A Constituição americana, ela dura até hoje, porque ela é desse tamanho. Ela é pequenininha. Tem ali meia dúzia de artigo, um pouquinho mais de emenda. Ela apenas regra as coisas de maneira genérica. Ela vem e fala, ó, vai ter 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o presidente. O legislativo é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Bem parecido o modelo com o nosso, né? O nosso é bem parecido com o deles. Vai ter um judiciário. Ponto. Vai ter a União, os estados. É isso. A nossa Constituição, de outro lado, meu Deus do céu, ela é monstruosa de grande. Ela é gigantesca. Tudo a gente botou na Constituição com a esperança de que, estando na Constituição, então vai dar certo. Isso é mania de país que sai de ditadura e que aí quer colocar tudo dentro de uma Constituição com a expectativa de que, estando ali, uau, todo mundo vai respeitar. Acontece que isso tudo que eu estou falando em relação à Constituição brasileira vai gerar uma certa crise constitucional no país. É importante se entender essa crise constitucional. Ao que eu sinto, às vezes, as pessoas cada vez mais perdem um pouco a credibilidade na Constituição, né? As pessoas não dão mais bola para a Constituição. Sabe? Não sei se porque já passou aquele período assim de namoro. Com namoro, né? Você já namorou alguém? Então, no começo do namoro, putz, você manda cartinha, manda chocolate todo dia, né? E fica bilu-bilu, e fica botando apelidinho um no outro. É legal, é bonito, né? Nunca perca isso. Mas depois de um tempo, as pessoas começam puta que saco, né? Comprar um chocolate? Não vou comprar. Entende? Vai perdendo um pouquinho aquele romance. Talvez seja um pouco disso que aconteceu com a nossa Constituição hoje. A gente já perdeu também aquela aquela coisa de quando veio a Constituição com a promessa de revolucionar o Brasil. Eu me lembro muito vagamente, né, porque eu nasci na década de 80 e a Constituição é de 88, mas eu me lembro assim dos debates apaixonados. Eu via jornal com a minha mãe, ficava sentado com meu pai lá no tapete da sala vendo jornal, não entendia nada, ficava brincando lá de Lego, Playmobil, mas eu ficava ouvindo e eu me recordo realmente de todas aquelas inflamadas manifestações populares em prol da Constituição, as pessoas chorando com a Constituição na mão, isso agora vai dar certo. Passou e muita coisa deu certo, mas muita coisa não deu. Então a gente está entrando meio que numa crise constitucional. Mas para a gente não ficar tão aleatoriamente aqui falando, essa crise constitucional tem a ver também com uma coisa. A nossa Constituição é gigante. E por ela ser gigante, a toda hora a gente tem que estar fazendo uma emenda para mudar. Porque lá nos Estados Unidos, veja o paralelo, eles fizeram ali um regramentozinho básico e deixaram mais para a lei a tarefa de regulamentar a Constituição. Agora, no nosso caso, a gente botou tudo na Constituição quase. E quando a gente quer mudar alguma coisa disso tudo, a gente tem que mudar a Constituição. E aí a gente fica fazendo o quê? Fica a todo instante fazendo emenda, 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 e ninguém aguenta mais emenda. E isso fragiliza a Constituição, porque, assim, cada vez que você fosse jogar banco imobiliário,
alguém mudasse a regra. Ah, pô, que saco, não aguento mais, deixa aí, pra lá esse jogo, entende? Fecha parênteses. Voltamos aqui pra Terra. A gente estava falando em constitucionalismo em sentido amplo, constitucionalismo em sentido estrito, tá bom? Olha, a partir daquela diferenciação ali, a gente pode prosseguir um pouquinho para falar no constitucionalismo na história. E eu estou falando agora de um constitucionalismo assim, em sentido amplo, tá? Os movimentos sociais em busca da limitação do poder. A doutrina, que estuda o direito constitucional, aponta um fato muito antigo. A doutrina que estuda isso aqui já fala em constitucionalismo durante a antiguidade. O Lowenstein, Karl Lowenstein, importantíssimo autor de direito constitucional, ele vai afirmar que os hebreus, 3.000 anos antes de Cristo, já falavam em aspas, bem grande, entendo que eu estou falando aqui, constitucionalismo. É óbvio que eles não usavam a expressão constitucionalismo, mas eles traziam várias assim, resistências, várias oposições em face do Estado. Então, eles concordavam em ser governados, até devia ser uma vida muito difícil, na escravidão, Deus do céu. Mas algumas coisas eram inegociáveis, a questão da fé, dos cultos, as divindades que eles tinham, eles assim não aceitavam ingerência do Estado. Então eles falavam assim, ó, monarca, né, imperador, rei, sei lá, você pode me arrancar propriedade, pode me castigar, pode me escravizar, mas assim, isso aqui eu não tolero que você mexa, né? Na questão da divindade, dos meus cultos, eu não tolero que você mexa. Essa era uma forma de limitar o poder do Estado, limitar o poder estatal. Então, aquele imperador, aquele rei, aquele monarca, ele sabia até onde ir, e ele sabia até onde ir porque havia uma pressão social. E se ele cruzasse essa linha, arrancava o couro dele lá, entende? Não é burro o rei também, ele sabe aonde pôr a mão, concorda? Maravilha. Também os gregos, no século V a.C., já falavam em constitucionalismo, já se falava muito lá na época em exercício de uma democracia direta, consagrada como único exemplo conhecido de sistema político com plena identidade entre governantes e governados, no qual o poder político estava igualmente distribuído entre todos os cidadãos. Esse conceito aqui ele é sacana, tá? Esse conceito aqui ele é sacana. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque ele também passa a impressão de que lá na Grécia Antiga havia uma uau, assim, era mágico, entende? Todo mundo ia para a rua para deliberar, né? E as pessoas lá se abraçavam na praça e decidiam se iam mais fazer isto ou aquilo. Não é bem assim. Lá na Grécia, no exercício dessa democracia direta, só atuavam os cidadãos. Ou seja, todo mundo? Não! Cidadão. Era aquela pessoa que realmente participava da polis, aquela pessoa que apitava alguma coisa. Veja, lá na época, um escravo, que era a maioria da população da Grécia, de Atenas, não apitava nada. Não apitava nada. Também algumas castas ali não participavam. Era só assim, alguns poucos iluminados, né? Assim, milhares, poucos. Milhares, mas só milhar é muito. É claro, milhar é muito, obviamente. Milhar é muito, mas num contexto de muitos milhares, milhar é pouco, entende? Lá havia muita gente na Grécia. E era só alguns pouquíssimos milhares que participavam realmente dos debates na praça, na ágora, entende? A maioria era gente escravizada, que não tinha poder, não falava. E aqui é interessante, né? Tem um livro de um cara chamado Etienne de La Boétie, que é o Discurso da Servidão Voluntária. É um livrinho legal, tá? Pra você ler. É sem vergonha, tá bem pequenininho esse livrinho assim, você compra aí baratinho. Ele fala sobre essa vocação que as pessoas têm para serem escravas. É realmente isso que você ouviu, essa vocação que as pessoas têm para serem assim, governadas por monarcas, ditadores. Se você pensar assim, pensa na. Vou pegar um exemplo aqui bem intenso, né? A população da Europa era muito maior que os soldados nazistas. A própria população da Alemanha era. Né? Por que jamais a população se mobilizou para tentar derrubar aquilo de alguma maneira?
entende? Esse é um exemplo interessante. O Etienne de Labotier ele viveu antes do nazismo, mas o que ele fala pode ser aplicado a isso. Eu não vou aprofundar tanto essa noção agora, mas eu só estou trabalhando aqui uma outra reflexão que costura tudo isso, né? Apesar de mundo ser muito favorável à luta pela limitação do poder, o povo é um pouco acomodado. É interessante isso, mas não vamos agora também aprofundar tanto. Vamos ficar mais no constitucionalismo. Também durante a Idade Média é possível falar sobre constitucionalismo. A gente vai encontrar agora um documento muito importante com uma vocação altíssima para cair na prova, que é a Magna Carta Libertatum de 1215. A Magna Carta Libertatum foi um documento feito pelo rei João Sem Terra. Aí também as pessoas falam, Antônio, se ele era rei, como é que ele não tinha terra? Parou para pensar nisso também? O direito constitucional é cheio de história interessante. O rei João Sem Terra, ele era parente do rei Ricardo, aquele que foi para as cruzadas, sabe? Você já deve ter assistido o Gladiador, né? Assistiu o Gladiador? Então, aparece o rei Ricardo, né? No Robin Hood também, uma edição aparece o rei Ricardo. O rei Ricardo, ele vai para as cruzadas e ele fica lá anos sem dar notícia para a Inglaterra de onde ele saiu. Acredite, mas lá em 1215 não tinha Twitter, não tinha Instagram, Snapchat, não tinha nada disso. E ele ficou um tempão sem dar retorno. E aí o primo dele, que era o rei João, achando que ele estava morto, acabou usurpando. Não é nem usurpando, acabou ocupando o trono. Falou, deve ter morrido, né? Não voltou, não mandou uma carta, não mandou nada, um telegrama pra gente aqui. Só que, pra tristeza do rei João, o rei Ricardo volta. E aí o rei João é destronado. Aí fala, o rei João Sem Terra, kkkk. Entende? Ele virou meio que um motivo assim de chacota. E até é interessante pensar, isso talvez amargurou muito o rei João, que não era mais rei. Só que o rei Ricardo morreu, e aí o rei João voltou. Mas pense num cara que voltou com sangue no olho para se vingar de todo mundo, de toda a história. Entende? Ele foi um rei muito cruel, muito cruel. Não foi no Gladiador que ele apareceu, não. No Gladiador aparece outro, mas no Robin Hood, num deles aparece sim a história do rei João Sem Terra. É aquele último Robin Hood, o penúltimo que fizeram. Não lembro. Depois você procura aí um Robin Hood e assiste que vai ter lá um rei João Sem Terra. E o rei João Sem Terra, ele era muito cruel, mas ele também não era totalmente ignorante e burro. Ele sabia que justamente não dava para cruzar uma fronteira. Aí vem de novo o livro do Etienne de Labotier. Ele sabia, eu vou segurar o povo, vou pressionar até aqui. Se eu for muito, eles vão me tomar conta, entende? Então aí o povo também não queria arriscar, fica aquela coisa de assim, um jogo de estica e puxa, né? Só que aí, galera, o que aconteceu? O rei João Sem Terra, ele era muito, assim, ele era apoiado pela nobreza e pelo clero. Claro, né, ele distribuiu privilégio, distribuiu uma mata para todo mundo, a custo daquela turma toda da Inglaterra. Então, ele meio que, assim, fez só vantagem para essas categorias. E para as outras categorias, era violência. Só que, num determinado momento, a nobreza, a burguesia, aliás, não era a nobreza e a burguesia, a nobreza e o clero começaram a dar uma pressionada nele, falando, o negócio é o seguinte, tudo bem, você passa um paninho pra gente aqui, mas a gente quer mais, a gente quer um pano um pouquinho mais lustroso, entende? Se você não reconhecer pra gente alguns direitos, a gente vai te entregar pra turba, entende? Para a população. E aí o rei João Sem Terra acabou assinando uma declaração que é a Magna Carta Libertatum. A Magna Carta Libertatum acabou reconhecendo em favor, não de todo mundo, mas acabou reconhecendo em favor ali daquela nobreza, daquele clero, algumas coisas muito importantes como restrições tributárias, proporcionalidade entre delito e sanção, devido processo legal. Olha, esse negócio até hoje na Inglaterra, o devido processo legal decorre da Magna Carta Libertatum. Até hoje, lá na Magna Carta Libertatum está escrito mais ou menos assim, que as pessoas não serão despojadas da sua liberdade e de seus bens, senão após o julgamento feito por, enfim, jurados pares, entende? A população julgando. Isso tem a ver com o devido processo legal. Livre acesso à justiça, que também não era tão livre, né? Liberdade de locomoção e por aí vai. A Magna Carta Libertatum, até hoje, ela é muito
citada. Por quê? Atenção porque eu vou falar. Pela primeira vez na história, um monarca acabou formalizando no papel a sua limitação, a limitação do seu próprio poder. Cuidado, veja, olha o que eu estou falando, Hebreus, havia alguns modos, entende, de limitar o poder, na Grécia também, mas não, era tudo muito informal. Agora aqui não, o cara escreveu um documento. Esse documento existe até hoje, inclusive. Foram feitas umas 5 cartas, né? Não foi uma carta só. Ele fez várias, reproduziu, lá, sabe? Passou limpo todas e espalhou lá entre os condados, entre os barões. E algumas delas até hoje existem. Foi a primeira vez. Cuidado, Magna Carta Libertatum é muito citada por causa disso. Pela primeira vez, só vou te falar de novo, pela primeira vez na história, um monarca acabou reconhecendo que o seu poder não era necessariamente limitado. Tá legal? Maravilha. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora sobre o constitucionalismo durante a Idade Moderna. Começaram a surgir algumas declarações de direito na medida em que a sociedade foi evoluindo. Então a gente começou a falar aí em Petition of Right, lá na Inglaterra, uma petição de direitos. Foi, foi estendido, teoricamente, para todo mundo, aquilo que a Magna Carta já tinha reconhecido para poucos. O Habeas Corpus Act, um documento também feito na Inglaterra, onde reconheceu-se a garantia do habeas corpus. Bill of Rights, 1789. Então, alguns documentos feitos aí na modernidade. E aí já fica também na entrelinha uma coisa muito importante. Você percebe que a Inglaterra foi, assim, uau, ela teve um papel muito importante na afirmação de direitos. Ela teve um papel muito importante na busca social por limitação do poder estatal. Os principais documentos de um constitucionalismo antigo, né, embora esteja falando moderno, de uma idade moderna, foram na Inglaterra, tá bom? Tá. Mas também não foi só na Inglaterra, também nos Estados Unidos. Veio a Declaração de Virgínia. Essa Declaração de Virgínia, veja, ela até precede a Constituição americana. Porque também a história americana, você sabe, havia as 13 colônias que haviam se firmado ali na costa leste dos Estados Unidos, tendo saído lá da Inglaterra, Inglaterra que era muito a opressora no que diz respeito a liberdades religiosas, teve toda uma busca, melhor dizendo, uma perseguição contra algumas lideranças religiosas, aí o povo picou a mula lá da Inglaterra, veio para a costa leste dos Estados Unidos e se afirmaram ali em 13 colônias. Essas 13 colônias começaram a buscar a independência da Inglaterra, e uma delas foi a Virgínia. A Virgínia, um estado, tá, não é uma pessoa, que acabou buscando a declaração, né, de independência. E ela trouxe ali uma série de também direitos para todos os colonos, né? Direitos que eram oponíveis ao Estado. Alguns deles são muito importantes. Separação de poderes, está aqui embaixo. Até porque, veja só, 1776 foi mais ou menos por essa época que o Montesquieu, já ouviu falar dele, né? Escreveu O Espírito das Leis. Então tava meio que na moda, uau, a gente quer falar sobre separação de poderes. Igual hoje, a gente insiste em falar sobre constitucionalismo, aliás, sobre neoconstitucionalismo, uma coisa que já caiu, não é nada, e vou mostrar para você uma questão daqui a pouquinho. Até hoje a gente tende a falar em neoconstitucionalismo, porque, pô, é legal, é bacana falar disso. Eles estavam ali naquela vibe também na época de falar sobre separação de poderes. Mas olha que interessantíssima a primeira disposição que eu coloquei ali para vocês. A Magna Carta, aliás, a Declaração de Virgínia, ela consagrou a liberdade de imprensa como um dos mais fortes baluartes, restringível apenas por governos despóticos. Olha só, veja, não há assim quer dizer, como é que eu posso te explicar isso? Manual de como desgraçar uma democracia. Quer desgraçar uma democracia? É simples. É só você controlar o poder judiciário e a imprensa. Acabou a democracia. Os caras já perceberam isso em 1776. Já começaram a perceber em 1776. Veja, só do que eu estou falando. Não tinha nada. Não tinha eletricidade, basicamente. Não tinha meio de comunicação. Não tinha quase nada. Era assim, pré-história quase. Tinha mais ou menos assim, circulava um livrinho aqui, circulava um panfletinho lá, e lá já na época, os caras estavam preocupados com a liberdade de imprensa. Então é importante lembrar, hoje em dia,
qual que é a relação que eu quero fazer? Hoje em dia, a gente está vivendo época de distorção de realidade nas redes sociais, não é verdade? A gente tem falado hoje em pós-verdade. Cara, pós-verdade, que é isso? Não interessa mais o acontecimento, interessam as versões dos fatos. É verdade. Você quer um exemplo aí para você se matar depois com seus amigos, suas amigas? De modo, obviamente, se matar de modo, né, didático, pedagógico. E aí? E 2000 e... Foi 16? Foi o impeachment da Dilma. Foi golpe ou não foi golpe? Comecem os jogos, entende? Formem times e se matem. Porque as pessoas vão narrar percepções a respeito de um determinado acontecimento. Entende? Hoje a gente está vivendo isso e hoje está muito mais agravado. Tem fake news. Cuidado. Então, já lá na época, o pessoal estava muito atento à liberdade de imprensa. Sabia que a imprensa tinha que ser transparente para ver uma democracia consistente. Cuidado, gente. Cuidado, tá legal? Tem um pouco de dúvida, infelizmente tem muita imprensa no Brasil hoje que é sacana, tá? Mas vamos lá, não vamos falar mal dos outros não, nem tanto pelo menos. E aí tem também um constitucionalismo francês. Ah, que é bacana. Olha, eu coloquei para vocês já aqui a Constituição Francesa de 1791, mas, na verdade sim, anote aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, entende? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi o fruto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um belíssimo exemplo, quer dizer, belíssimo entre aspas, você já vai entender por quê. É um aspas, belíssimo, fecha aspas, exemplo de manifestação de um constitucionalismo. Porque as pessoas não aguentavam mais aquela história de o Estado sou eu, de rei dando um monte de cartada lá em cima de todo mundo, né? Ah, vocês passam fome, vocês não têm dinheiro para comprar pão, como um brioches, né? A monarquia francesa teria dito uma vez lá para a população que estava arranhando a porta lá do castelo, morrendo de fome. Ah, mas ninguém aguenta ser tirado para idiota, muito, né? Chega uma hora que assim, não aguenta mais, o cara já não tinha mais nada para perder, já tinha perdido tudo, tinha perdido toda a dignidade, tinha perdido filho de fome, tinha perdido esposa, marido de fome, tudo morrendo, mas óbvio, não ia dar certo, mas meteram o pé no portão, entraram, arrancaram o rei, como é que era o nome dele? O rei Luís XV, lá de dentro do castelo, degolaram o cara. Aí vem, mais uma vez, olha quantas referências ao Etienne Laboitier, adoro o livro dele. Como eu disse, a discurso da servidão voluntária, a gente serve, exatamente, tá aqui, meu amo, mas até um pouco. Quando cruza uma certa divisa, o povo vai para cima, aí cai a chave da razão, entende? Da tela azul, desliga o disjuntor, as pessoas vão lá e vão te matar com uma colher, entende? Fica assim, com a colher até se morrer, infelizmente. É assim que a coisa funciona. Só que a Revolução Francesa, que ela é citada como um marco do iluminismo, né? A gente já pode falar rapidinho do iluminismo, um marco iluminista, né? Derrubou a monarquia e assim empoderou a sociedade de direitos humanos, direitos inalienáveis, a liberdade, a igualdade e a fraternidade era o lema da Revolução Francesa. Aqui, ó, você mataram depois que tomaram o poder, degolaram todo mundo, mataram mulher. Teve uma mulher chamada Olympe de Gouges que olhou para a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e falou: escuta, só para entender bem aqui, por que Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão? Por que não Declaração de Direitos da Humanidade? Um conceito um pouquinho mais genérico, né, que envolveria até mesmo uma questão de gênero, vamos pensar dessa maneira. Falaram para ela, ó, fica na sua aí. E ela se insurgiu e escreveu a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Pode procurar na internet, existe sim. O que os revolucionários franceses fizeram? Aqueles mesmos que lutaram por liberdade, igualdade e fraternidade. Mataram a mulher. Degolaram ela também. Então, essa Revolução Francesa, que é citada como marco do iluminismo, ela teve ali também os seus
percalços, né? Isso faz parte, a gente estava aprendendo a lidar também com a história, aprendendo a lidar com essa realidade nova, que era o poder na mão do povo. A gente estava falando de países que viviam em monarquias há séculos, né? Ninguém sabia muito bem como controlar, tá bom? Era como se dar um brinquedo novo para uma criança que nunca teve um brinquedo. Ela vai quebrar o brinquedo já já, entende? Ela vai jogar no chão, ela vai fazer alguma coisa. Enfim. Claro que isso não, tudo isso é lamentável, mas a gente ainda assim olha para a Revolução Francesa como um marco de, poxa vida, né, de democracia, tá bom? Beleza? Pronto, maravilha. O que é esse negócio de iluminismo aí, Antônio? Então, houve uma época no mundo onde as pessoas achavam, estou falando ali da Idade Média, né? Vamos pegar ali 1500 por aí, vamos pegar 1300 a 1500 e pouco, né? Não precisamos ser tão específico aqui na história agora. O pessoal achava que cometa era sinal de mau presságio. As pessoas achavam que eclipse era sinal de Deus bravo. As pessoas acreditavam que tomar banho causava doença, entende? Olha só, as pessoas acreditavam que doença vinha de banho. Que loucura, né? Então as pessoas achavam assim que as emoções, né, que a inteligência vinha do coração, que o cérebro era um órgão para resfriar o sangue. Era isso que as pessoas achavam, realmente. Só que a partir de um determinado momento a gente começa a sair das trevas e começa a achar, pô, mas pera lá, aquele cometa lá, na verdade, não é um sinal de Deus, não, é uma pedra. Um bólido que passou lá voando. O eclipse, pô, esse negócio aí, na verdade, tem acho que com sombra do Sol, né? Ou da Lua. Tem, depende, tem eclipse solar, eclipse lunar. E as pessoas começaram a sair assim, tipo, tirar o véu da frente. Não foi muito simples esse processo, não. Né? Você sabe que teve gente que foi. Sim, entrou, por exemplo, Copérnico. Copérnico que falou: ó, não é o mundo que gira em torno da Terra, não. É a Terra que gira em torno do Sol. Pronto, cara. Isso aí igreja católica, assim, acabou malhando o cara, botaram o livro dele, se não me engano, lá naquele index, né, no Codex Index, não lembro que era a lista lá de livros proibidos, né, mas ele herege, queimar na fogueira, muitas mulheres foram mortas, né? A mulher tinha lá algum tipo de comportamento que a sociedade não compreendia, é bruxa, jogava na fogueira. Um horror. Mas aí, a partir de um certo momento, começa assim o iluminismo botar a manguinha de fora. As pessoas começam, poxa, a pensar mais com o cérebro do que com o coração, né? Então é mais razão do que emoção. Começam realmente a entender que tudo aquilo ali era a física, era a química, era a astrologia, nada de bruxaria ou que o valha, né? Pois bem, agora, cuidado. Agora a gente vai falar de uma coisa chamada neoconstitucionalismo. Mas até para dar uma quebrada, eu vou quebrar a aula também, tá? Vamos fazer uma interrupção aqui para não ficar muito longo, já temos 30 e poucos minutos, tá bom? A gente já volta para falar de uma coisa muito importante, hein? Que vai cair na prova, já caiu inclusive chamada neoconstitucionalismo. Já voltamos.